Tem notícia de última hora, tem lateral muito próximo de ser reforço do Flamengo já pro Mundial. Tem hipocrisia do Inter em relação aos calotes e a gente fica na dúvida, será que agora eles vão de fato pagar o Thiago Maia? Além disso, tem data definida para resolverem quem vai ser o terceiro adversário do Flamengo no Mundial. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, Flamengo que faz o último treino nesse sábado, se preparando para enfrentar o Botafogo às 6h30 da tarde para a noite desse domingo, Flamengo que vem de uma boa vitória contra a LDU na Libertadores e agora tem que manter o bom nível de atuação para mais uma vitória contra o Botafogo, para também se manter com a moral em alta, porque tem no meio de semana a partida decisiva contra o Botafogo da Paraíba, que não deve ir com força total, e depois disso tem jogo contra o Palmeiras e logo em seguida tem o jogo contra o Táchira, então uma sequência que é bastante importante, inclusive para o fim da temporada do Flamengo depois do Mundial. Então, Flamengo que tem tudo para fazer uma boa sequência, porque parece que voltou aos trilhos, espero que o time mantenha esse nível de atuação que teve contra a LDU, é o que a gente espera. Sobre o jogo de amanhã, o Flamengo deve ter uma novidade, por quê? Porque o Gerson foi expulso contra o Bahia. Lembra do pisão, que foi até uma expulsão justa, e aí Everton Araújo deve entrar no time titular. Escalação provável do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo é Rossi, Léo Ortiz e Danilo na zaga, com Léo Pereira saindo do time, provavelmente por conta da sequência aí de jogos, Wesley e Alexandro nas laterais, De La Cruz, Everton Araújo, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, muito provavelmente o Pedro sendo mantido como uma opção no banco. Felipe Luiz justificou por conta da parte física dele, mas a gente sabe que Bruno Henrique também não está entregando nem fisicamente, nem tecnicamente. Então, fica aí mais um questionamento. Talvez fosse jogo até entrar com o Juninho ou com o Alacian. Mas vamos ver no que vai dar. O Flamengo, de forma geral, tem uma boa escalação. Só tem esse ponto aí no ataque. No meio-campo, eu acho que não tem muito o que fazer nesse caso, porque o Alan também está machucado. E jogar sem aquele primeiro volante, como o Flamengo fez contra a LDU, só que agora contra o Botafogo, talvez não seja a melhor das opções de começo. Talvez durante o jogo, dependendo das circunstâncias, possa fazer mais sentido o Flamengo se adaptar e trocar para esse tipo de formação. Mas, no início, acho que é a opção que o Flamengo tem hoje, é jogar com o Everton Araújo, já que o Felipe Luiz aparentemente não cogita fazer a adaptação do Léo Ortiz como o primeiro volante, que eu acho que seria o ideal. Como a gente já falou aqui, inclusive que seria o ideal para o jogo contra a LDU. Nesse jogo, para mim, eu jogaria com o Léo Ortiz de primeiro volante, De La Cruz, Arrascaeta e os dois pontas, além do centroavante, que para mim também seria o Pedro. Essa seria a minha escalação ideal. Comenta aí se você concorda comigo ou se você entraria conforme essa prévia aí que eu acabei de passar. E aí tem uma informação aqui, que foi vista por todo mundo, que é no jogo contra a LDU, o Danilo maravilhado com a torcida, cantando junto, olhando o mosaico, olhando a torcida enquanto ele ficava aquecendo ali do lado de fora. E aí, na coletiva, o Alexandro deu a entrevista, e o Alexandro é o melhor amigo do Danilo, jogou junto com ele em 4 clubes já, foi questionado sobre o quanto o Danilo é Flamengo realmente, assim foi perguntado, né? E aí o Alexandro confirmou, disse que desde sempre ele se diz Flamengo, que ele é apaixonado pelo clube, que era o sonho dele vir para o Flamengo, e isso justifica toda essa postura dele, a forma com que ele vem se portando de uma forma muito
dando certeza de que é um sonho dele sendo realizado estar no Flamengo. Isso é muito importante para o desempenho dos jogadores de forma geral, eles terem essa identificação com o clube. E aí o Flamengo soltou uma nota oficial falando sobre um exame antidoping que teve no Ninho do Urubu nessa sexta-feira. Na tarde dessa sexta-feira, 17, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, esteve presente no CT Jorge Elal para a realização de exame antidoping surpresa. 5 atletas do elenco profissional do Flamengo foram selecionados e participaram normalmente do procedimento. É isso. Aconteceu. Quem não deve não teme. Fizeram os exames normalmente, né, seu Gabigol? E quem não deve não teme, né? Como eu acabei de falar. Então, normal, tudo certo. Exame feito, negativo para todo mundo e vida que segue. Nada fora da rotina, nada fora do padrão. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar sobre... Finalmente marcaram a data que vão se enfrentar América do México e Los Angeles FC. Lembrando que é o Los Angeles FC, não é o Los Angeles Galaxy, mas que num passado recente, agora nas últimas temporadas, é um time que vem jogando, inclusive, com um desempenho melhor do que o Los Angeles Galaxy. Um cara que eu vi que tá por lá é o goleiro Hugo Lloris, que foi goleiro titular da seleção da França durante muito tempo. Não sei se hoje em dia ainda é. Eu acredito que hoje em dia seja o Manhã, que é o goleiro do Milan. Mas o Hugo Lloris tá por lá, tá no Los Angeles FC. Tem outros jogadores que estão por lá também, se eu não me engano, o Carlos Vela, o mexicano. Tem alguns jogadores aí de nome e vão enfrentar aí o América do México no dia 31 de maio, às 11h30 da noite, num sábado, no estádio BMO, em Los Angeles. Então, um jogo interessante a gente acompanhar, até porque dali vai sair o terceiro adversário do Flamengo na Mundial de Clubes, né? Eu ia falar da Libertadores, mas era no Mundial de Clubes. Não necessariamente o terceiro em ordem de partidas, mas o terceiro porque a gente já sabe de 2, vai ser o último entrando no lugar do Leão do México, que a gente sabe que foi excluído da competição por ter mais de um clube do mesmo dono, e aí a regra não permite e vai haver essa substituição com a definição no dia 31 de maio. Vamos acompanhar, vai ser um jogo interessante aí de ser visto, pelos rubro-negros principalmente. Flamengo teve 5 jogadores convocados por Ramon Menezes para amistosos com a seleção sub-20 no Egito em junho. Lucas Furtado, Iago, João Souza, Ryan Lucas e Matheus Gonçalves. E esse último o Flamengo não deve liberar, na verdade, deve pedir a liberação dele da seleção, porque faz parte do elenco que vai disputar o Mundial de Clubes, e aí esses amistosos seriam durante esse período. Então faz todo sentido. Por mais que o Felipe Luiz não utilize o Matheus Gonçalves com tanta frequência quanto o torcedor e eu gostaríamos, ele é uma peça que pode totalmente ser utilizada durante o Mundial, vai viajar com o elenco, vai estar lá, e eu espero que até lá o Felipe Luiz já decida utilizá-lo mais, porque tem tudo para inclusive brilhar no Mundial, então não dá para liberar para a seleção sub-20 nessas circunstâncias, e eu acredito até que ele prefira 1000 vezes estar no grupo do Mundial do que ir jogar amistoso com seleção sub-20. E agora, meu amigo, vamos falar da hipocrisia do Inter de Porto Alegre, porque saiu uma notícia no Globoesporte.com falando o seguinte: Fluminense, Flamengo, Fortaleza e Inter propõem medida de fair play no Brasil. Não pagou, não joga. Mário Bittencourt, deixa eu voltar aqui. Mário Bittencourt, Alessandro Barcelos, BAP e Marcelo Paes debatem tema em evento nas Laranjeiras. Os presidentes de Flamengo, Fluminense, Internacional e Fortaleza se reuniram nessa sexta-feira para debater o tema fair play financeiro no segundo simpósio de direito esportivo nas Laranjeiras, sede do Tricolor. Durante o debate, o ponto alto foi a proposta de combate aos clubes mal pagadores. E o Inter no meio ali, ó. Temos que combater, isso que tá esquisito. Mas vamos continuar lendo, depois eu dou minha opinião aqui. Durante o debate, o ponto alto foi a proposta, repetindo, né, contra os clubes mal pagadores, o quarteto que teve 3 clubes da LFU, da Liga Forte União, e um da Libra. Aprovou a ideia. A FIFA já controla os pagamentos, mas tem uma solução simples. Não pagou,
não pode jogar. Se comprou o jogador e não pagou, não joga. Basta o clube notificar por e-mail. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter o equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban. É só impedir quem não pagou de jogar. Automaticamente, o clube vai parar de contratar. Isso pode ser implementado numa reunião de conselho técnico. Durante o painel, o Corinthians foi citado 2 vezes como exemplo de falta de pagamentos. Primeiro, em uma eliminação do Fortaleza, foi lembrada com a ponderação de que o Leão estava em dia, enquanto o adversário não. Depois, foi citado que o Fluminense competia com os paulistas contra o rebaixamento no Brasileirão de 2024. Porém, na janela do meio de ano, o Alvinegro contratou 3 vezes mais e se classificou para a Conmebol Libertadores. Porém, os compromissos não foram honrados. O presidente do Flamengo, BAP, foi o primeiro a mencionar o advento das sociedades anônimas do futebol, SAF, no Brasil. Alfinetou as SAFs aí. Sem citar nomes, afirmou que a transformação não é sinônimo de solução dos problemas, tendo em vista que há donos que seguem sem honrar com os pagamentos e os empurram para fim da fila de prioridades. Talvez essa aí fosse até pro cara que tá do lado dele lá, o presidente do Inter, né? Mas sugestão do Mário é boa, simples, fácil, aí é o BAP falando, e rápida de implementar, mas entendo que com o tempo deva haver punições esportivas de perda de pontos, tem SAFs, clubes de tamanhos diferentes. Mas clube virando SAF vai pagar tudo. Tem clubes reconhecidamente fortes, hoje em dia, que viraram SAF e não pagam ninguém. Onde não houver sanção, não acredito que haverá solução. Pelo menos nesse aspecto, disse BAP, presidente do Flamengo, e eu concordo totalmente. O presidente do Inter, aí vamos ver o que falou o presidente do Inter. Alessandro Barcelos questionou qual órgão poderia controlar o fair play financeiro no Brasil. Vale destacar que o debate aconteceu um dia após Edinaldo Rodrigues ser retirado da presidência da CBF através da Justiça. A opinião foi corroborada posteriormente por Marcelo Paes. Vamos montar um fair play financeiro, mas precisa ter um controlador. Vai ser essa CBF que está aí? A CBF ou será quem? Nós vamos ter capacidade de construir uma liga que terá instrumentos para controlar o fair play financeiro? Concordo com todas as reflexões. Acho que o fair play financeiro não pode ser algo limitador. Espero que ele tenha processo completo, que envolva todas as questões que envolvem o futebol. Nós temos dívidas de atletas que nem estão mais aqui, contas a pagar que muitas vezes são menores do que as contas a receber, afirmou o presidente do Internacional. Entendo também que a CNRD, que já existe, está legitimado dentro da CBF, tem que ser mais rápida, efetiva e menos política. É uma coisa que a gente fala aqui sempre, que a CNRD é sempre decisões muito políticas. Ele dá uma primeira solução muito favorável para quem está devendo e muito pouco vantajosa para o credor. Então, esse é o ponto aí que menciona o presidente do Inter sobre a CNRD ser muito política. Demora a julgar, a avaliar, tem interferência política, penaliza quem cumpre com seus compromissos e facilita para quem não cumpre. Completou o CEO do Fortaleza. Essa fala aí é do CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes. Curiosamente, embora tenham participado juntos do simpósio, o Inter tem uma dívida aberta com o Flamengo em relação à contratação de Thiago Maia em 2024. Como não quitou a totalidade dos valores e tem parcelas atrasadas, o Colorado tentou transferir a dívida para o Santos para selar a negociação com o volante. O rubro-negro, que passou a pedir garantias financeiras para todas as operações com clubes brasileiros, não aceitou as garantias apresentadas pelo Peixe. Nós não temos diferença de pensamento sobre o futebol brasileiro. Temos circunstâncias. O Internacional de hoje pode ter sido o Flamengo de ontem. O Flamengo de hoje pode ser o Inter de amanhã, em relação aos aspectos financeiros. O que precisamos é pensar em soluções que elevem o futebol brasileiro a outro patamar. Isso só será possível se a gente considerar as diferenças de governança, políticas e financeiras. São realidades diferentes, precisam ser trabalhadas como um processo de transição para que todos os clubes possam se adequar e a gente tenha um crescimento conjunto no futebol brasileiro, disse o presidente Alessandro Barcelos. Piada, né? Como que vai tratar diferente? Porque um tá devendo e outro não tá devendo. Meu amigo, se você não tem direito para arcar com o que você fechou,
A culpa não é do Flamengo, a culpa não é minha, que você fez um mau planejamento, contratou mais do que devia. Aí tem lá Borré, Ener Valencia, Carboneiro, Alan Patrick. Vende, meu amigo. Aí vai dizer que tem que ser tratado diferente, tem que ter um crescimento conjunto. Uma pinóia. Que nada. Se você tá administrando mal e não foi capaz de fazer um planejamento que fosse suficiente para pagar o que deve, você tem que dar o seu jeito. Pede empréstimo, fica devendo a outro, joga para frente, adianta a cota de patrocínio, faz o que precisar. Aí o cara que tá já como seu credor é que tem que, junto com você, implementar uma nova política de crescimento com você devendo. Você primeiro paga, porque senão a política vai ser aplicável a você também. Se isso entra em vigor hoje, o Thiago Maia já não estava jogando há muito tempo. Corinthians já acho que não tinha nem time para entrar em campo. Do jeito que não deve ter pago quase ninguém que tá lá. No seu Memphis que botou em contrato, né? E aí esse sim deve estar recebendo em dia. Sei lá de onde, né? Essas CPIs rolando todas aí, que a gente sabe que tem envolvimento aí da Vai de Bet. E, meu amigo, não tem essa de jogar pro outro lado, não. Tá devendo, tem que pagar. Antes de qualquer coisa. Flamengo, inclusive, antes de sentar para falar com o Inter sobre qualquer coisa nesse sentido, deveria exigir o pagamento. Mas talvez o BAP esteja fazendo a política da boa vizinhança para, depois do Inter falar tudo que ele pensa, terminar, finalizar falando. Então, já que você pensa assim, faça o pagamento, que aí fica tudo certo. Aí a gente pode começar a pensar em alguma coisa em conjunto, mas chega a beirar o ridículo a hipocrisia do Inter em sentar para fazer um simpósio de análise de fair play financeiro e que jogador que não foi pago não pode jogar, sendo que está devendo milhões ao Flamengo. Ridículo, ridículo. Tem nem muito mais o que falar sobre o Inter, caloteiro do futebol brasileiro, junto com o Corinthians. Não adianta botar só o Corinthians lá como caloteiro se o Inter faz a mesma coisa. Então tinha caloteiro sentado nessa comissão aí de avaliação do que fazer em relação aos calotes no Brasil. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Vinha, lateral esquerdo, que tá liberado para jogar. Departamento médico comunicou o Felipe Luiz que o lateral está liberado para voltar a ser relacionado, ele que já vem treinando junto com os outros jogadores há alguns dias, há uma semana mais ou menos, pode voltar a ser relacionado a qualquer momento e está muito próximo de ser um reforço do Flamengo pro Mundial e para as últimas partidas antes do Mundial, caso o Felipe Luiz já queira começar a colocar o jogador para jogar. Informação sensacional para o Flamengo, ele que teve uma lesão ainda mais grave do que a do Pedro, o dele envolveu, além do ligamento cruzado anterior, o LCA, também o menisco, e isso fez com que o tratamento dele ainda fosse mais demorado do que o do Pedro, mas a boa notícia é que ele já está de volta, liberado para jogar, mas é claro que é um processo gradativo e esperamos que até o Mundial ele já esteja com condições, se não 100%, próximo disso para ajudar e agregar e muito ao elenco do Mengão. Ótima notícia. E para finalizar, tem a atualização da negociação do Dodô, que a Fiorentina vem fazendo um jogo meio duro, não aceitando um empréstimo com opção de compra, mas a informação é de que o Dodô tem interesse em vir para o futebol brasileiro, mais especificamente para o Flamengo, muito por conta de visar a Copa do Mundo de 2026. Por quê? A gente sabe que aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, tem sido cada vez mais bem visto por treinadores da seleção, vamos ver agora com o Ancelotti. Então o Dodô vê com muitos bons olhos, uma vinda para o Brasil para aumentar a chance dele ir pro Mundial de Seleções, para a Copa do Mundo em 2026. Valores da negociação. A informação é de que o Flamengo cogita aí fechar algo em torno de 12 a 15 milhões de euros para a contratação do Dodô. É muita grana para um lateral? É. Mas se a gente levar em conta que ele é um dos principais laterais direitos brasileiros no futebol hoje em dia, é algo
que acaba sendo razoável se a gente levar em conta que o Wesley muito provavelmente vai ser vendido por 45 milhões de euros. Então, o Flamengo pode fechar esse negócio, pode de repente conseguir um parcelamento. Se ele fecha em 12 milhões de euros parcelado em 6 meses de 2 milhões de euros, com as receitas chegando, passa a ser um negócio mais dentro aí da realidade do Flamengo. 12 a 15 milhões é mais ou menos aí o que o Flamengo pagou, por exemplo, no De La Cruz. Então, se o Dodô chegar e pegar a camisa titular, ter o Varela como uma sombra, que Varela tá bem também, então pode ser que esse lateral que chegue não se adapte com tanta rapidez, o Varela tá lá para cobrir. Inclusive, lateral esquerdo, o Varela tem jogado bem, mas o Flamengo hoje considera que precisa trazer um lateral que chegue com status de titular pro Varela brigar pela posição, e eu concordo, pelo dinheiro que vai entrar pelo Wesley, o Flamengo tem que manter o nível na lateral e tem o Dodô hoje como principal candidato, inclusive com negociações avançando a passos lentos, mas avançando, e o Dodô muito provavelmente vai continuar sendo esse favorito e a tendência é que o negócio avance, principalmente que o Flamengo deve ter dinheiro em mãos. Então vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.